sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Kerr. Ei, aprendemos a competir como Jordan. Jogo empatado a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme, façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endurecemos, mindset de Black Mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Sejam bem-vindos ao 10º episódio do One on One by Hoopers. Mais um episódio desta segunda temporada. Hoje não é bem One on One, temos 3 convidadas, como tem sido hábito nesta segunda temporada. De vez em quando encostam-me aqui ao canto do ringue, mas 3 irmãs, as irmãs Bernardeco, Joana, Filipa, Carolina. Obrigado por estarem aqui, obrigado por aceitarem o convite para se sentar aqui um bocadinho para falar connosco. Obrigada. 3 irmãs que nasceram no meio do basquete, que vivem o basquete desde sempre, mas eu quero saber, e começando pela mais velha, Joana, quero saber qual é a tua primeira memória do jogo de basquete. Então, primeira memória, que eu não sei bem se é memória ou se é memória de ter visto fotografias e vídeos. Lembro-me do campo do Maria Pia e de passar lá muito tempo e de brincar com bolas e isso tudo. E depois, obviamente, assim, essas, sem serem de certeza memórias fotográficas, de ver fotografias, memórias reais. Lembro-me de brincar em casa no quintal com a tabelazinha de basquete que havia lá, que sempre houve, uma mais pequenina em casa, depois passámos para o quintal uma média, depois o meu pai conseguiu pôr uma maior já à altura certa. E pronto, portanto, houve sempre assim, essas memórias do quintal, essas, lembro-me de certeza, acho que são as primeiras. Já tenho uma tabela também pequenina lá no corredor. Nós tivemos dessas, não tivemos? Um vizinho baixo até se passa, um prédio antigo, ouve-se tudo, mas pronto, o Guilherme adora ficar lá horas a jogar. Mas pronto, lá está para criar essas memórias. Filipa, e tu? E eu tenho muito viva uma memória quando nós começámos, eu e a Joana, a jogar no Fontainhas. Eu tinha 6 anos e a Joana 8, e do primeiro jogo, digamos, oficial de mini-basquete foi no campo do Queluz, na altura, e lembro-me que os equipamentos ficavam gigantes. Nós tínhamos uma t-shirt igual do Zumarino com umas focas e via-se mais as focas do que propriamente o nosso número, porque depois os calções também tapavam o número. Não tinham que dar nós assim nas alças do equipamento? Tínhamos, sei lá, isso já não lembro. Jogávamos com a t-shirt por baixo. Com a t-shirt por baixo, porque nós não usávamos na altura sutiã, não é? Não, porque aquilo ficava tipo, muito grande, muito largo. Eu também, porque eu tinha que dar assim uns nós. Os nozinhos. E lembro-me da Joana de fita e eu só olhar para o meu pai na bancada a filmar, porque o jogo não interessava era a câmara e dizer adeus e pronto. Tenho muito viva essa memória, foi o primeiro, e depois obviamente também recordámos mais tarde, como a Joana está a dizer, em vídeo, mas de memória real lembro perfeitamente desse jogo e acho que é um marco giro na nossa história também, que foi aí que começou tudo e pronto, tenho essa memória bem viva. Eu desse jogo, eu lembro-me de outra coisa, que foi escolhermos os números dos equipamentos no balneário. Não te lembro? Que eu tive que escolher o 9 porque já não havia o 7, como alguém que foi mais rápido do que eu fiquei com o que sobrou entre o 9 e o 13, para aí, fiquei com o 9, que era mais ao longo próximo. da vossa vida tinham essa cena do número, tipo, ser sempre o mesmo e jogavam com o mesmo? Não comecei a jogar... Cada uma tinha o seu, ou como é que isso... Não, olha, eu comecei com o 8 por causa do Kobe, porque na altura o Kobe era aquela referência no mini-basquete já os com o 6. Não, comecei com o 6 por causa do meu pai, em memória do meu pai, porque a minha mãe jogou com o 5 e eu não gostava de números ímpares. 5 é o meu número de sempre. Pronto, é o número delas mas depois. já gosto mais da vossa mãe. Tu és o 5. E eu no início início não queria o 5 porque eu queria um número diferente. Okay. Então eu escolhi, era o 5, 6 e eu era o 7. Okay. Mas não consegui escolher o 7 e tive que ser o 9. Tens de dizer aqui também foi por causa da memória da tua tia, até. Não, mas não foi. Coitadinha. Jogava com o 7 também. Foi a tua memória. Foi a tua memória. Mas depois acabei por escolher jogar com o 5 por causa da mãe. Carolina, e tu, a primeira memória do jogo de basquete? Primeira memória. Eu também já entrei mais tarde, não? Tenho uma diferença de idades maior entre delas.
E já entrei no âmbito do basquete e eu ao início nem queria nada com o basquete, era mais estar nos pavilhões, mas eu andava com a bola de futebol a chutar a bola à baliza, portanto nem queria assim muito nada com o basquete. Mas pronto, depois fui entrando no mini basquete, no clube no Algueirão, já era Algueirão, e entrei, aí foi aí os primeiros mini basquete, sub-14, tudo. Onde fizeste percurso até sénior, estreaste em sénior no Algueirão, clube fundado pela nossa mãe, sim. E diz-me uma coisa, tu a cresceres no Algueirão, quando começaste a desenvolver-te e a passares escalões acima do mini-basket, etc., quem eram as tuas referências, além das tuas irmãs, obviamente, quem eram as tuas referências dentro do basquete? Acho que é uma referência para mim, não só para todas as raparigas que passam pela modalidade, a Tisha, acho que é uma referência para todas nós, por ter chegado onde chegou. Acho que é uma grande referência a nível nacional e mesmo internacional. Sim, também. Claro. Portanto, para mim foi uma dessas grandes referências. E tu mais tarde, já lá vamos, sim, chegaste à universidade onde ela também jogou. Teve, eu quero sim, saber como é que é essa experiência de vestir a camisola, não a mesma, mas vestir o mesmo equipamento, mesmo símbolo. Mesmo não podia ser, que está virada. Não, exato, usar o eu mesmo por acaso símbolo. Perguntei, mas sim, não. Mas já lá vamos chegar. Filipa, quem é que eram as tuas referências? As minhas referências, pronto, como eu costumo dizer, a Joana era a bússola também ali, orientadora, a minha referência para o jogo, mas assim, eu não olhava muito para jogadoras fora do nacional, não é? Do nível nacional, e tenho uma grande referência que é a Sofia Ramalho, como base, obviamente que eu aspirava a ser base e portanto olhava mais para as bases. E pronto, assim, de referência tenho essa e pouco mais, porque também era ao nível, ia vendo os jogos das séniores, da Liga, e era muito essa referência que tinha. E tu, Joana? Ora, eu acho que a primeira referência, ela não se está a lembrar, mas a primeira referência que nós todas tínhamos era uma referência do Fontainhas, foi onde nós começámos a jogar. E que já jogava, eu acho que quando nós chegámos lá, ela ainda jogava nas sub-16, que eram as cadetes, que era a Inês Dias. Sim. A Inês Dias, pronto, era a nossa referência. Ela mais tarde jogou no Algés. Eu não sei se ela, entretanto, jogou noutros sítios, acho que ela depois mas eu tenho a ideia dela ter ido às Fontainhas para o Algés. Sim, nós acompanhámos depois isso também, já não jogávamos no Fontainhas. Foi na altura que... Não, mas vocês de Fontainhas ainda foram para o Algueirão e depois é que... Sim. Só tu é que jogaste no Algés, de vocês das três, não foi? Sim. Eu só joguei no Algés nas séniores. Só séniores? Só séniores, sim. Mas e a Inês e depois? Quem é que havia assim mais de referência? E depois, sim, mais isso, muito pequenas, não é? Depois à medida não como... Olha, mas desculpa interromper-te, não é giro muito pequenas com 8 anos, não é? Não, eu pensei que estavas a dizer em termos daquilo que depois foi a carreira da Inês. Não. Assim, a primeira referência era a Inês Dias, tanto que ela até jogava com 2 totós e eu jogava com 2 totós iguais aos dela, porque eu queria ser como ela. E depois, quando começámos a crescer um bocadinho mais, e como tu deves imaginar, nós passámos muito tempo a ver jogos, íamos ver os jogos de todos os pavilhões, a nossa mãe corria o país inteiro e nós íamos atrás. E eu lembro-me, por exemplo, de ir ver jogos do Santarém Basket com a Carla Nascimento, e lembro-me muitas vezes de ir ao Algés, assim já depois disso, ou nessa altura, que também não me recordo muito bem, ver os jogos da Liga com a Joana Fogaça, onde jogava também aquela brasileira que era a Gil, aí os pavilhões cheios, e pronto, acho que referências depois, como a Filipa disse, a gente olha sempre para as bases, não é? Então, sim, Carla Nascimento e também eu tenho mais esta memória porque fui com a minha mãe também à Ilha da Madeira ver, na altura acho que houve lá um europeu de sub-20, na altura da Inês Dias. Não achas? Houve mesmo? Houve lá mesmo um europeu de sub-20 e era também na geração da Inês Dias, mas a Mariana Alves, também base, certo. Que nessa altura também jogava para caraças e também era uma referência. E pronto, era também só para acrescentar um bocadinho. Só para perceber, também passou o Algés, puxa sempre... Eu puxo sempre aqui um bocadinho pela minha escola, vá, e faço questão de reforçar esse pequeno pormenor. Não, mas isto das referências eu gosto de perceber e de perguntar, porque todos nós temos referências diferentes e por vezes até referências, lá está, dentro dos próprios clubes onde nós nos formamos. Eu no Algés tinha referências de pessoas que nunca sequer saíram do Algés, mas eu lembro-me de ser miúdo e querer chegar lá aos séniores, porque eles de facto para mim eram incríveis, eram os melhores jogadores do mundo. Claro, nós depois temos obviamente também outros ídolos e outras referências, claro, do basquete claro. masculino também, não é? E quem são já agora?
o melhor jogador para mim em todos os tempos é o Kobe, não é? Estive apaixonada pelo Kobe. Eu acho que toda a gente diz que o Michael Jordan era muito melhor, mas assim, o Michael Jordan, eu nasci em 90, portanto eu já não acompanhei o auge da carreira do Michael Jordan, portanto para mim o auge da carreira que eu apanhei foi o do Kobe, por isso é normal que eu acho que o Kobe seja melhor do que o Michael Jordan. Isso que estás a dizer é exatamente o que eu sinto, é que para mim, eu já o disse várias vezes, para mim o Jordan é o Jordan e é o melhor jogador de sempre, mas o meu grande ídolo, a minha grande referência, aquele que eu idolatrei a vida toda foi o Kobe. Kobe é o melhor jogador. Só agora no Last Dance é que deu para perceber a imensidão do Michael Jordan também. Não, dá para perceber, mas como não viste nunca nenhum jogo ao vivo, não é? Claro. Por exemplo, o Kobe, nós às vezes ficávamos, quando estávamos de férias, que a nossa mãe não pode ouvir estas coisas, ficávamos de madrugada a ver os jogos dele e eu lembro-me dos playoffs de acho que 2008, quando ele foi 2008, 2009, a época de 2008, 2009 e isso tudo, eu lembro-me de ver esse jogo e a mudança dele do 8 para o 24, pronto, não há comparação e nós nunca vimos o Michael Jordan jogar a esse nível, portanto, nós não podemos ser fãs do Michael Jordan ao mesmo nível. Eu lembro-me das finais do Jordan de 98, por exemplo, tinha 13, 14 anos, eu não tinha 13, ia fazer 14 no fim desse verão, mas sei lá, para já não havia tanta facilidade em ver jogos como há agora, ou seja, íamos vendo de vez em quando. E não olhava para o jogo da mesma maneira, é diferente, é não isso, sei. Depois, e o Kobe, de facto, lá está, apanhámos a carreira toda e sei lá, era aquela inspiração. Mas eu gosto de saber isto porque acho importante e um dos objetivos de começar este projeto foi exatamente este, foi dar referências a quem está a começar a jogar, porque acho importante quando queres fazer alguma coisa, seja no basquete, seja noutra área qualquer, teres referências nessa área. Claro. E é por isso eu gosto sempre de saber quem são as referências das pessoas que estão aqui sentando, porque há nomes que acabam por estar aqui sempre, por exemplo, a Tisha. Eu acho que qualquer jogador em Portugal intemporal. Sabe quem é a Tisha e a Tisha é uma referência, não é? Nem que seja porque alcançou aquilo que alcançou e é um exemplo. O máximo. Até para os homens, não só para as mulheres. Sim, claro. Mas depois às vezes fala-se de nomes que, sei lá, ao fim de não sei quantos episódios, alguém traz um nome que não foi falado ainda, estás a ver? E é fixe perceber essas referências. Joana, o teu percurso de formação, Fontainhas, depois Fontainhas, saltas foi mini basquete, para Algueirão, não, passas por Alcabideche ainda, não é? Não, o Alcabideche era o Fontainhas, era a mesma... Fontainhas treinava em Alcabideche, okay. sim. Não, nós depois ainda fomos, o Fontainhas tinha poucas miúdas no mini basquete e eu ainda tinha 10 anos, eu joguei 2 épocas lá para aí, e tínhamos 10 anos, portanto éramos mini basquete na mesma, e eles não tinham jogadoras suficientes para fazer equipa e queriam que eu jogasse na sub-14, só que nas raparigas, 14 anos pós 10 anos é uma diferença muito grande. E então ainda fomos tentar jogar no CBO, mas no CBO fizeram-nos exatamente a mesma coisa. Tinham poucas jogadoras no sub-14 e poucas jogadoras no mini-basket, então queriam juntar as duas e pronto. E foi mais ou menos por isso que depois a minha mãe resolveu criar... A vossa mãe pensou, já agora vou fazer um clube. A minha mãe era professora de Educação Física, não é? Portanto, tinha lá o desporto escolar e isso tudo, e tinha sempre miúdos. Nós nem sequer andávamos naquela escola. Portanto, para nós podermos juntar-nos àquelas raparigas daquela escola, como nós não andávamos lá, ela tinha que federar a equipa. E também porque, pronto, para as próprias miúdas que estavam lá na escola, que ela achava que tinham potencial, que tinham muito mais capacidade para competir num torneio de mini-basquete federado do que estar a jogar contra as outras escolas. E pronto, foi mais ou menos assim que depois a coisa se deu. Então nós fomos para o mini-basquete no Algueirão, fundado basicamente pela nossa mãe. O nosso pai contribuiu com esses patrocínios dos equipamentos, isso tudo. O nosso primeiro equipamento até é em homenagem aos Lakers do Kobe. Ele chegou um dia à casa e disse: Joana, escolhe lá
Caixa as cores quer. As cores quer e eu disse eu quero roxo e amarelo por causa dos Lakers. Bem, fundar um clube de origem tem essas vantagens, não é? Dá para Não, a minha mãe, eu ainda me lembro da minha mãe dizer assim, mas estar a falar com o meu pai e dizer, mas Zé, isto não tem nada a ver com as cores nem de Sintra, nem de Mem Martins, nem nada disso. As nossas cores são azuis e amarelos. Ao menos escolhe branco e preto, ou branco e azul, ou qualquer coisa. Agora, roxo e amarelo, isso não tem nada a ver. Mas pronto, assim é original. E foi diferente, não havia nem... Nós podíamos sempre jogar com qualquer equipamento, não havia mais ninguém com aquelas cores. Eu ainda E joguei com pronto. esses equipamentos ainda no desporto escolar, quando andava na escola. Exato. E pronto, foi assim que depois começou, depois fomos todas crescendo lá e as equipas passou de mini basquete para iniciadas, depois de iniciadas cadetes e fomos quase sempre subindo. Crescendo. Até Quase. chegar à equipa sénior. Sim, até Vocês os séniores. jogavam os dois no mesmo escola? A vossa diferença Chegámos é 2 anos, é não 2 anos. É 2 anos. Nós chegámos nos séniores. Subias para o escalão dela? Eu fiz em sub-16 dupla subida de escalão, então... Mas não jogámos na altura porque eu também jogava no escalão. Não, mas eu fiz dupla, ou seja, eu joguei em sénior e em Ah, júnior. nos séniores, sim, mas Eu no meu na último formação ano de nunca cadete jogámos. sub-16, Jogaste primeiro ano de júnior e sub-16 sénior. já joguei júniores, Ok. já jogava sub-18, na altura era sub-19, era 3 anos júniores, e agora também se calhar. E no segundo ano de sub-16 já fiz, eu no Algueirão percorri muito a geração da minha irmã, portanto Ok. até as nossas amigas São as mesmas. são as mesmas mais da geração da minha irmã, porque eu joguei Sim, muitos nós anos. jogámos quase sempre no escalão. No no vosso e no acima. outro acima. Não, no Sim. nosso não. Ah, era Jogámos- sempre assim? jogámos Sempre no quase acima, no sim. de cima. Sim, eu acho que só em sub-14 e sub-16, o primeiro ano de cada é que joguei no escalão da minha idade e depois fiz sempre subida de escalão. Em sub-16 chegámos a fazer dupla subida. Mas só jogámos juntas já quando já estávamos na primeira divisão, na segunda divisão tu não jogaste, pois não? Na segunda divisão não joguei, até foi Tu naquele subiste jogo. tipo 10 escalões para jogar com a Ana Eu era Samara, isso nunca cheerleader na aconteceu. altura. Era cheerleader. Das Não, andava com a bola de equipas futebol. Ela era a mascote do intervalo. Ia lá. Pois, eu lembro- E a malta eu vibrava lembro dela bué. Sim, sempre mas- pequenina, tipo, sei Cabelo lá, com a vossa curtinho, lá a mãe, sempre fazer. de um lado para o outro. Yeah. Lá está, nos Sim, pavilhões, andava nessa com cena elas, que tínhamos de andava estar com sempre elas em sempre. pavilhões. Yeah. A ver de fora. E tu fazes também a formação toda, então, em Fiz a Algueirão, formação até toda no chegar a Algueirão. sénior. Também o primeiro ano de sénior, aliás, o primeiro e o segundo, eu tive o primeiro ano de sénior, já não sei bem, que Mas não subimos eras para a sénior de idade, Liga, mas que não eras não era sénior- sénior de idade. Sénior ok. de idade já não Sénior estavas de no Algueirão. idade, fiz o meu primeiro ano que o Algueirão conseguimos no ano anterior subir para a Liga Ok. e pronto, o Algueirão não tendo tantas capacidades financeiras ainda conseguimos uma americana, mas tivemos ali borderline com o Torres Novas, exato, e acabámos por perder. E descemos, e foi aí que eu decidi, também recebi convites e está na altura de Dar o salto, de dar o de arriscar, salto, não é? porque senão ia voltar para a primeira divisão outra vez, não é que fosse um nível muito baixo, mas pronto, eu aspirava Sim, a estar sempre na sim, Liga, sim. já estando na Liga não queria vir para baixo e tive o convite da Quinta dos Lombos e fui para lá. Aí Ok. estive lá 3 anos e depois fui para o Cabo Madeira e depois acabei no Benfica. Mas isto também já lá vamos. Já lá. O teu percurso de formação todo também Tudo em Algueirão, Algueirão, sobes a até séniores em subo a Algueirão, séniores. sobem à Liga. Não, mas tu ainda foste ainda foste como júnior, como sub-19 para essa. Tu ainda fizeste um campeonato de sub-19. Sim, ainda fiz um campeonato sub-19, mas pronto, também Mas Sim. já era- jogava acima. Ok, Já jogava ok, acima. ok. Portanto, quando estava no Algueirão ainda, tinha aqui 16, 17 anos e jogámos na primeira divisão, subimos esse ano à Liga, o ano a seguir jogámos Liga, mas acabámos por descer e foi nesse ano também, Também, aos ok. 17, acho que era 17, sim, ainda fui para essa. E Fazer vocês o no último percurso de ano. formação, a vossa mãe era a vossa treinadora ou tinham outros treinadores? Elas chegou a ser. apanharam-na mais. A mim não. Exato. Eu Mas cheguei a a Filipa ter. Foi foi só a a que eu Filipa. teve mais, eu só apanhei nas Apanhaste na séniores. Mais Formação não, só e- tive um ano de sub-16. E no Benfica? O teu último No ano? Benfica foi com a tua também, mãe? sim. Nós só apanhámos nas Mas séniores. só apanhei uma vez, porque depois foi o professor Alexandre Correia que Ok. apanhámos Foi o mais. selecionador de Na altura era sub-18? Sim, Sim, ali sub-18. no Jamor, no centro, tu Eu não chegaste eu a não fazer, estava no ok? CAR, ele estava no Mas CAR, ele esteve ele no era o CAR. treinador do CAR, eu não estava no CAR e depois Yeah. Sim, mas ele fazia já foi parte nosso da treinador. seleção. Depois disso. Sim, foi depois Ok. disso. Aliás, para aí 2 anos, se calhar, a seguir, e ele A última foi... vez que Ah, vi ele o foi Alexandre até- Correia foi agora num programa de No programa do televisão, Joker. No Joker, Nós também exatamente. tivemos, claro. Também vimos, sim. Também vimos. Mas, Carolina, então depois esse salto para o Barreiro
foi também já pensar Fazer um ano para depois... fazer um ano para pensar na ida para os Estados Unidos. Era um objetivo teu. Era um objetivo meu, sim, já desde mais Estou a dizer ir nova. para o Barreiro, não era para os Estados Unidos. Sim, também, estou a brincar. Mas sim, foi a pensar já aqui a sair de casa e a preparar para o que vinha a seguir. E quando chegas aos Estados Unidos, vais para a universidade onde a Tisha jogou, onde a Mary jogou, sentias o peso tipo, de ser portuguesa e tipo, de certa maneira ter que continuar um legado tão pesado, digamos assim, como o delas? Também foi, nesse aspecto foi bom porque eles também já tinham conhecimento dos portugueses e tinham um bom conhecimento porque elas mesmo lá ganharam um campeonato nacional e tudo. Portanto, tinham um carinho especial pelos portugueses, pelo jogador português. Mas sim, foi a tentar seguir esse caminho também, mas pronto. E havia, não faço mesmo ideia, havia tipo, sei lá, as pessoas falavam da Tisha ou já nem... Sim, são bastante conhecidas, tanto a Tisha como a Mary eram bastante faladas lá. Até a Tisha tem as camisolas todas espalhadas pelos pavilhões, tudo retirado, portanto... Ela ia lá ou não passou por lá? Não, quando eu lá estive, pelo menos não passou. Não, mas ajudou-te, foi contigo e com a... Não foi. Antes lá Não foi, mas ajudou-me no processo e nós falámos um bocado sobre o que era aquilo. A treinadora que lá estava quando me recrutou não era a mesma que ela tinha tido, mas nós falámos sobre a faculdade e falámos sobre isso tudo. Uma coisa que é muito fixe nela é exatamente isso, é tipo, poder ajudar, ela ter tido essa experiência e fazer a ponte, tipo, toda a gente que eu sei que tenta chegar a ela para facilitar, para ajudar em alguma coisa. Tanto ela como a Mary, como todas as que passaram, a Michelle também passou, Michelle Brandão também passou pela mesma faculdade. Acho que não me lembrava que tinha sido também passou por Old Dominion, sim. Ok. E a experiência e o impacto de jogar lá, tipo, em relação àquilo que tinhas cá, como é que foi essa... Foi bastante duro, aquele primeiro ano foi bastante duro. Por estares longe da família, por falar um jogo completamente diferente. Um jogo completamente diferente, uma língua que eu não falava. Okay. E foi mais o jogo em si bastante físico, uma coisa que não estava habituada a ter cá, não era um jogo mais pensado. E foi bastante duro, Porquê que tiveste 3 anos em alumínio e depois mudas? Eu tive 3 anos em alumínio, no meu terceiro ano eu aleijei-me e tínhamos mudado de treinadora e que eu achava que era este o ano que aquilo ia começar a correr bem e acabei por partir o pé. Não foi fácil, foi uma recuperação chata, que não foi bem ajudada também em termos no resto à volta. E acabei por ter uma conversa não fui muito bem tratada nesse ano também, não estava à espera, não foi muito bem tratada. Mas a nível quê? A nível de tudo, de recuperação, de recuperação também. De tudo, sim. Foi aí que tu decidiste ser fisioterapeuta? Eu já era. E até ela contava-me e o que faziam lá era um bocadinho diferente da realidade aqui portuguesa e levávamos... Nós, no caso dela, vai até aos 3 meses de recuperação e ela, 1 mês e meio, já estavam a obrigá-la a jogar. E pronto, e ela estava muito mal. Já outra curiosidade aqui entre vocês estão as 3 na área da saúde, não é? Sim. Depois já lá vamos também chegar, mas é outra... E pronto, e nesse terceiro ano, no final do ano, eu tive uma conversa com a treinadora e ela basicamente disse-me: não contamos contigo. Okay. E eu, fecha-se uma porta, vou à procura do resto, quero acabar o meu curso, quero jogar, quero ser feliz, basicamente, com o jogo outra vez e fui à procura disso. E foste para a universidade onde o Carlos Andrade jogou. Fui para a universidade onde teve o Carlos Andrade também, sim. Ou seja, a família Andrade acaba por estar presente no teu percurso académico. Sim. E pronto, falando agora dessa questão da área da saúde, a tua área é psicologia. Não é? Filipe a fisioterapia, a Joana é médica, tipo, algum dia vão formar uma equipa, sei lá, uma clínica multidisciplinar. Já falámos sobre isso. Pensam a vossa mãe para fundar, fundou um clube, pode abrir assim um espaço de saúde onde vocês vão fazer a vossa magia. Não, acho que não. Filipe, e tu, o teu percurso em sénior? Então, como eu estava a dizer, acabei, como nós descemos no Algueirão, depois tive 3 anos nos Lombos, em que joguei um dos anos com a Mary Andrade, até me esqueci também de mencionar,
Isso, e mais com a Sónia Reis também. A Mary já muitas vezes referenciada aqui também como Sim. uma grande referência. Tu estás a tratar a Inês Viana, não A estás? Inês Viana, sim, A sim, Inês sim. fartou-se de falar Falar da bem Mary. aqui Depois Mary. foi no ano em E que eu você- joguei, era isso eu que eu joguei ia com a Inês perguntar, Viana. foi assim, Aliás, os ok. 3 anos eu joguei com a Inês Viana, com a Márcia Costa e com a Felicita Mendes, que já não joga, mas também foi uma grande jogadora. E pronto, mas houve um ano que nós jogámos com a Mary e com a Sónia Reis e tínhamos uma super equipa e foi muito bom ter essa experiência também com com as jogadoras desse calibre, treinar e jogar com elas. E pronto, depois sonhamos sempre mais alto e então tive o convite. Também tinha acabado o curso, porque os lombos eu tirei ali no Alcoitão, também facilitava em Carcavelos, a distância era Sim. perfeita. E terminando o curso tive o convite para ir para o Cabo Madeira e disse, pá, tenho Já que tinhas o agarrar. curso feito, Já tinha o era curso uma- feito, sim. aliás, falei com eles na possibilidade de também fazer parte de algum trabalho e acabei por estar lá no clube também como ok. fisioterapeuta. Sim, e pronto, depois também na altura do CAB, em termos profissionais, também pensei, já está na altura de se calhar começar a pensar mais na carreira profissional e não tanto no basquete, e decidi voltar para Lisboa e também tive o convite do Benfica, em que terminei também com 2 épocas aqui no Benfica. E com a tua mãe? Como Com a minha treinadora. mãe no último ano, Como sim. é que era, como é que é essa, separar a relação Começar- entre agora mãe... tocaste num ponto. Num ponto. É difícil, é difícil. Mas isto é mesmo suposto. Foi curioso porque no Algueirão nós tivemos, eu e ela, e era sub-16 e chocámos bastante. E eu na altura em séniores, nós conversámos antes e a minha mãe estava decidida, eu é que tomava a decisão se queria ou não que ela fosse minha treinadora. E eu, não, eu agora já tenho mais maturidade, nós vamos nos dar lindamente. Mas não dá para... é muito difícil misturar as coisas. Sim. Não, mas- É inevitável não misturar as Não coisas, misturar, exato. sim. É inevitável, tens sempre mais confiança. Depois também, ingrato para ela também, não foi uma época para mim muito fácil, porque eu já vinha de uma lesão e não foi uma época muito fácil. Aliás, até vendo as coisas para trás, se calhar eu já não devia ter jogado essa última Ok. época. Ok? E pronto, não foi muito fácil essa gestão, mas pronto, são experiências que ficam e só crescemos com elas e felizmente a nossa relação não se altera em nada. Sim, mas, isso é o mais importante, sim, não mas pronto, mas não digo que foi fácil e voltando atrás, se calhar tinha decidido não misturar as coisas. Já agora, já que... Bem, não sei se isto é sensível ou não, mas há bocado a Joana estava a falar das tabelas de basquete que vocês foram tendo em casa. Sim. Como é que era lá em casa? Havia jogos entre irmãs? Havia Era porrada, entre elas as duas. porrada entre Nós irmãs? imensas. Tínhamos Queres que que eu fazer, conte ou contas? tínhamos que Bora. fazer chantagens. Não, eu tinha. Houve uma altura Bem, que quem eu não- ganhava mais vezes? Quem ganhava mais vezes? Ela vai dizer, eu ganhava mais vezes, ela ficava super lixada. Porque ela era vai mais dizer que é nova. isso, mas obviamente que Mas era é mentira. verdade, Até porque porque eu treinava a- muito mais do que tu, portanto era A mãe impossível diz ganhar. muito, porque ela ficava mais lixada porque eu nem queria muitas vezes saber do basquete, às vezes queria até brincar às professoras, então nós fazíamos assim, Não, eu tinha que ir convencer. ser, Eu ou tinha seja, que tínhamos ir que ao quarto convencer a minha irmã e dizia, Filipa, se tu jogares ao 31 comigo, eu a seguir brinco às professoras contigo E tu és a professora. Tipo, eu já sabia ler e escrever, mas ela é que ia ser a minha professora. Yeah. Ou então, eu Mas pagava depois, 100 escudos para tu ir jogar ao 31. Era sempre assim, eu no negócio Ou seja, sempre, tinhas eu que- ia sempre havia negociar. sempre maneira de negociar. Ia isso, sempre ok. negociar. Mas depois ela ficava lixada porque eu não queria saber tanto do jogo ou de ganhar e ela é super competitiva. E depois acabei por ganhar essa competitividade, mas ela sempre foi muito competitiva e perdia e ficava lixada. Não, Do género, não é verdade. opa, ela não quer saber do basquete e ganha, como é que é possível? Não, é um Quando é que bocadinho Deviam ter convidado a Eu não nossa fazia mãe para parte ficar a desse. testar isso. Olha, é uma boa convidada. Quando é que tu começaste a meter nestes jogos, Carolina? Eu acho que nunca me Ah, meti. ela não se Eu metia. já não metia A nessa. sério? Nós ainda Nunca brincávamos jogaste na- contra as tuas irmãs? Assim, um contra um? Não, tipo, com a Não, regularidade com que nós Ou pelo brincávamos menos em lá casa, na- porque também o Não. espaço já não, às vezes podíamos fazer. Não, na altura em que nós jogávamos E já nessa na tabela altura- grande, ela atirava a tabela pequenina, portanto não E a podíamos diferença de brincar. idades notava-se nessa altura, já não Sim. dava tanto a Sim. fazer essas coisas. Menos guerras para ti, então. Sim, Sim, ela basicamente- teve que brincar mais vezes sozinha, é verdade.
Mas pronto, Nós também pelo brincávamos menos muito, assististe a esses embates entre irmãs, entre elas as duas, e inspiraste para... Sim. Ela Eu não se eu lembra, ela não se lembro. lembra. Eu não Não. me lembro dessas picardias que elas tinham entre elas. Joana, voltando aqui ao vosso percurso, o teu percurso... Na altura em que nós jogávamos, tu ainda estavas com a bola de futebol. Provavelmente. O teu percurso em sénior, Joana, Algueirão ainda? Eu fiz idade sénior, nunca joguei no Nunca jogaste no Algueirão. Algueirão, sim. Eu joguei séniores no Algueirão, mas lá está porque Subida de jogava escalão, de certo. subida de escalão. E joguei na segunda divisão. Porque a vossa mãe era a dona do clube e vocês subiam de escalão. Não estou a brincar. Porque a geração com que eu tinha começado era sempre a geração mais Sim, velha. sim, sim. E então nós fomos sempre subindo todas ao mesmo Juntas, tempo. Eu sim, joguei sim, sempre com os de 88, 89 e fomos sempre És do ano da subindo. minha irmã, não és? Não, Ou a tua irmã é Não. 2 anos mais velha que eu. mais velha, mas tu jogavas, eu lembro-me de ser Eu treinador jogava da minha contra irmã ela. e vocês jogarem. Exato, exatamente, então é, eu tu jogava, jogaste. eu jogava contra ela porque eu jogava Exatamente. com essa equipa dos de Exatamente. 88 e 89. E pronto, joguei sénior, joguei a segunda divisão, ganhámos a segunda divisão com o Algueirão, no pavilhão do Queluz. Como a última bolinha com tua, buzzer podes beater. dizer, buzzer Podes beater. dizer, sério? sim. Pode Sim, sim, Isso eu sem lembro. olhar quase. Sem olhar, exato. E Já não, do chão. Parecia assim, foi uma tipo- grande sorte. Tipo Mas bailarina. eu vou dizer o que é com que os eu pés lembro assim. perfeitamente desse jogo. Eu também. Foi, Eu também na bancada. aquilo era uma Final Four, sexta, sábado e domingo, e pronto, nós jogávamos muito tempo, havia como em todos os jogos, não é? Há sempre umas que jogam muito mais tempo. Certo. E eu lembro-me desse jogo, eu estava muito cansada, eu estava mesmo muito cansada. Elas empataram o jogo com um lançamento e faltavam tipo 6 segundos ou 8 segundos. Faltava assim só uma última posse de bola e eu já nem lembro se havia desconto de tempo ou não havia, o que interessa é que não houve. E eu só pensava assim, por favor, eu tenho que marcar, que é para não ir a Tem que prolongamento, que eu já não aguento mais. Então, basicamente, eu tirei a bola de uma maneira qualquer e a bola entrou e o jogo acabou. Sim, e depois eu joguei na primeira divisão 2 anos. Ai, 2 acho anos, que sim. sim. Aquele ano fatídico qual? do último ano que não subimos e foi por isso que jogámos júniores e Ah, séniores sim, ao mesmo sim, tempo. fatídico. Aliás, Nós 2 anos foram seguidos dois que anos fomos Nós às tivemos meias muitos finais. anos em que jogávamos, íamos sempre à fase nacional de júniores Uhum. e era sempre, calhava sempre na altura das meias finais de Então, séniores. estes dois Ok. últimos anos esses 2 anos da primeira divisão, o último, pelo menos, não sei se o penúltimo também foi com o prof, mas o último foi com o prof de certeza. Uhum. Isso é uma das minhas mágoas do basquetebol, é essa a época. Nós podemos dizer que somos campeões de vice-campeonatos, porque ficávamos sempre em segundo. Mas eram sempre fim de semana de 5 jogos em que Não, nós mas esse fazíamos. não era, esse foi só esse. Foi só Não, esse foram- coisa. foram Tive, dois. mas eu tive 2. Sim, mas eu já não estava nesse, foi no outro ano. Então eu fui a seguir, que ok. fomos à fase final de júniores, de sub-19, Sim. não é? A equipa de sub-19 era a mesma equipa de séniores, Séniores, basicamente. sim. Nas séniores só tínhamos 2 jogadoras mais velhas. E fomos à fase final, que era em Coimbra, sexta, sábado e domingo, e ao mesmo tempo jogávamos as meias finais num campeonato que nós estávamos invictas. Nós não tínhamos perdido nenhum jogo nesse campeonato de séniores. Sim. Nós não tínhamos nenhuma derrota, nenhuma. E fomos às meias finais jogar novamente, e ao mesmo que tinha acontecido no ano anterior, com o Marítimo, que é uma equipa satélite do Cabo. Sim, certo. Na altura, ao Cabo, nós tínhamos sempre ganho ao Marítimo por muitos, não é? Se Nós não, ficámos falas, em- não falas muito mal do cabo, pode ser chato para Não, ti, não era contra o Cabo, era contra o Marítimo. E eles tinham. Esta fase final é mítica, é pública. E nós jogávamos contra o Marítimo e o Cabo tinha sido eliminado da Liga e, portanto, quase todas as do Foram Cabo jogar. que jogavam As 6 jogaram. jogadoras Portanto, a equipa jogavam na Liga. do Marítimo era completamente diferente. Sim. E pronto, nós nesse fim de semana fizemos 5 jogos, porque tínhamos jogado o primeiro jogo da meia-final na Madeira, tínhamos perdido após prolongamento, eu tinha torcido o pé na semana anterior, a pior entorse da minha vida, que se eu hoje voltasse atrás, nunca na vida tinha jogado, que isso fez... Deixou moça. Deixou ainda hoje. Nesse fim de semana perdemos após prolongamento, depois vínhamos jogar os outros 2 jogos em casa, mas era no mesmo fim de semana das júniores, então nós jogámos sexta-feira. Na viagem para a Madeira no fim de semana anterior, o prof
pergunto às várias jogadoras o que é que vocês querem. Vocês querem... Júniores ou séniores? Vocês querem apostar nas júniores, ou vocês querem ser campeões de E júniores, ou vocês querem apostar nas E séniores? tu o que é que disseste na altura? As duas. Eu disse que queria as duas. Claro, eu Disseste disse, as duas. eu disse, Oui. eu digo que eu nunca tive tão Foi bem, mal, com tanta foi mal. resistência. Quem tudo quer, tudo perde. Eu cá Não, mas disse. toda a gente disse que Eu queria cá as disse júniores. júnior. Toda a gente disse Toda a que queria as gente disse júniores. júnior. Ninguém queria pensar que tipo, nas Nos séniores dois. nós podíamos subir à liga e isso é Certo. que ia ser o próximo ano. É verdade, também éramos Pronto. fomos pouquinhos nessa altura, Pronto. mas Mas eu Mas digo-te o mesmo, nosso nós pensamento conseguíamos foi, jogar não os temos dois. mais anos júnior, portanto vamos Não, já aproveitar e porque tínhamos a vida. idade, depois sénior podemos ganhar mais para a frente. Yeah. Pelo Não, menos foi o meu- e eu nos pensamento. júniores, nos 3 anos de júniores, nós fomos sempre à fase final e nós fomos jogar sempre o último jogo com capacidade para sermos campeões e perdemos sempre. Por isso é que aquela malta toda queria Queria ser ganhar, claro. campeãs de júniores. Pronto. Além de que no campeonato de júniores também não tínhamos nenhuma derrota, portanto aquilo estava-se tudo a fazer para que nós tivéssemos sucesso nas júniores também. E ainda hoje eu acho que nós tínhamos capacidade para jogar as duas coisas. Mas como, não sei se foi por isso ou não, mas no primeiro jogo na sexta-feira andámos a gerir as coisas e perdemos nas júniores. E depois no sábado viemos, isso também dificultou um bocado as nossas contas, porque nós vínhamos sábado jogar a Lisboa, depois tínhamos jogo em Coimbra, no mesmo dia, depois ficávamos a dormir em Coimbra para jogar a final das júniores, e à tarde vinhamos jogar a Lisboa se tivéssemos a oportunidade de jogar o terceiro jogo da meia-final. E nós ganhámos. Nós ganhámos o jogo de sábado, cá, depois fomos para cima, dormimos, jogámos o último jogo de manhã. Ganhámos, nós no sábado e no domingo ganhámos por muitos, né? Porque depois aquilo acabaram-se as gestões de coisas e passámos. raivosas. Não, depois nós estávamos com tudo. não, Foi nós estávamos aquele jogo de com sexta-feira. uma raiva. Nós até temos uma fotografia dessa Final Four. Yeah. É nós as duas, estamos as duas com uma Eu tenho cara. essa foto no telemóvel. E Posso mostrar? sim, e pronto, e ganhámos e depois viemos para baixo e depois perdemos o jogo perdemos o campeonato de júniores. Sim. Porque tínhamos perdido o jogo de sexta-feira Sim. e, portanto, depois nas contas finais nós tínhamos a equipa que ganhou na sexta-feira perdeu um jogo e depois foi ganhar outro e na diferença de Nas pontos... contas todas, sim. Nas contas certo. todas. E perdemos também o de domingo. E depois no domingo perdemos outra vez. Portanto, perdemos as duas coisas. Pronto, E se isso calhar ditou aí, que... se calhar aí pensaste que podias ter ouvido a Optado tua por quem irmã tudo quer, e- tudo perde. Não, eu acho que ela deviam está- ter Elas é que não ouvido- acreditaram Exatamente. como tu. Se Elas- acreditassem Exatamente. todas como tu, podiam ter Não ganho. foi bem isso. os dois Na campeonatos altura, no podemos mesmo fim de semana. Houve coisas que nós não conseguimos gerir. Agora, Foi assim, uma- eu adoro foi- o prof. O prof Foi a nossa... foi o para treinador mim, com quem eu mais gostei de Trabalhar. trabalhar, foi Sim, o sim, professor sim, Alexandre. sim. Mas é pá, imperdoável naquela Não, porque assim, na sexta-feira. sexta-feira nós tínhamos um 5 inicial já e não jogámos todas de início. Ou seja, Não, nem de teve início a nem de Gi- final. Nós nunca Sim. jogámos Gerir, os 5 basicamente. inicial, nunca jogou Nós todas entrávamos juntas. sempre juntas, nós estávamos sempre a substituir. Ou seja, nunca jogámos Certo, só nos mudou últimos ali minutos. a dinâmica Já estávamos a do perder, jogo. portanto, as Não, e dinâmicas depois o foram jogo um fica bocado- ali, tac a tac, e no tac. final aquilo cai para um lado ou cai para o outro Certo. e caiu para o outro. Pronto. E pronto, e como não subimos à liga, foi aí daí para responder à tua Um dia pergunta. vou sentar-vos aqui à frente do Com o Prof. Alex. Alexandre. Não, ele sabe que a gente Já falaram sobre Tá, isso, já né? falamos. Já não Sim, preciso sim, trazê-lo cá. sim. pronto. Não. Sim. Quer dizer, podes trazê-lo, porque ele é um bom conversador. É. Isto para dizer o quê? Então não subimos à liga nesse ano e pronto, eu entretanto era mesmo idade sénior Sim. e decidi que tinha que ir jogar para a liga também e fui jogar para Algés com o teu pai. Ok, pois lá o teu primeiro ano de sénior. primeiro nós ano de já fui com o sénior, meu pai. sim. Tiveste com ele quantos anos lá? Ou só Tive só esse primeiro ano, depois fui Ok. para essa. Ok. E Depois tu estive passas, na ESA, sim, essa. Vais a Coimbra? Sim, depois fui a Coimbra um ano só, que foi, coincidiu com o ano em que eu podia trocar acabei a faculdade e fui fazer o ano do internato geral. Ok. Gostaste de Coimbra? Eu adorei viver em Coimbra. Sim, eu adorei viver em Coimbra também, mas Adorei. pronto, por Todas todo o as contexto, por todo o contexto também, não Sim, é? sim, Porque sim. não tinha... Foi um ano em termos académicos, mais relaxado que tive, portanto, eu, na verdade, até tive um período de tempo em que eu fui profissional do basquete, pá, eu adorei essa vida, eu treinava todos os dias de manhã e à Claro. tarde, dormia à sexta, almoçava, dormia à sexta, e a seguir acordava para ir treinar outra vez, aquilo era... Perfeito. Não, aquela vida, aqueles meses de outubro, novembro e dezembro foram de 2014 foram perfeitos. É. Pronto, depois em 2015 tive que começar a trabalhar no internato geral
E depois voltei para essa quando entrei na especialidade, que entrei em Setúbal, e voltei para essa. E acabei. lá. Não, ainda ainda joguei no Algés outra vez com o Zé Araújo, que foi antes de ir para Coimbra. Exato, foi antes de ir para Coimbra, depois o Algés acabou a equipa. Sim. E eu até estava sem jogar, o campeonato, a Taça Vitória começou e eu não tinha equipa, porque também foi no ano em que que eu tinha terminado a faculdade, porque nós temos um exame, o exame mais importante de todos, que é feito em novembro. E, portanto, eu estava completamente focada para estudar naquilo, também não tinha surgido nenhum convite e, portanto, quando começou a Taça Vítor Hugo eu não joguei e no fim de semana a seguir, no dia a seguir, os do Olivais ligaram-me a perguntar: então não estás a jogar, mas queres jogar? E assim, eu quero, mas ninguém me quer, assim, então mas queres ir para Coimbra? Este é o melhor ano que eu posso ir para Coimbra. Sim. E fui ainda antes. Aí os astros então. Sim, ainda fui para Coimbra, ainda antes de fazer o exame, acabei de estudar lá, depois vim, como eu tinha planeado estar a estudar em Lisboa, ainda tive que vir a Lisboa fazer o exame e depois... A partir daí fiquei lá até final de 2015, até dezembro de 2015. Tens saudades de jogar ou tens isso bem resolvido? Tenho bem resolvido. Mas tens saudades? Tenho bem resolvido mesmo. Eu acho que eu já, na última época que joguei, eu já tinha decidido que ia ser a última. Portanto, eu acho que isso foi também uma vantagem e eu acho que se eu puder deixar um conselho para alguém, esse é um conselho isso bom. É no fim. Não, no fim é para quem está a começar. Podes, agora, para quem está a começar a jogar, mas deixa os conselhos eu acho que tu quiseres. Eu acho que foi uma coisa boa que eu quase não planeei que tivesse sido assim, mas já tinha decidido que ia ser a minha última época. E isso acho que foi bom para eu poder aproveitar a última viagem à Madeira, o último play-off, a última Taça de Portugal. Tipo farewell tour à Kobe. Exato. Pronto, mais ou menos. Acho que deu para me despedir e para me preparar psicologicamente para depois não ir jogar. Obviamente que quando acabou e sobretudo quando começa a época seguinte e que tu não vais... Tipo, onde é que estão as rotinas, não é? Isso, a parte do verão e não sei o quê... Foi tranquilo, mas depois a seguir em setembro, quando começa, aí custou um bocadinho, mas eu acho que me custou menos do que eu esperava. Boa. E sim, tu, e acho que estou tranquila. Tu continuas ligado ao desporto de certa maneira, não é? Sim, com a fisioterapia, sim, mas um bocadinho como ela. Eu, por razões diferentes, ela mais por questões de gestão profissional, mas eu por causa das minhas lesões. Não foi por razões profissionais também só, por causa do teu pé, pronto. Um conjunto de fatores. E a mim também já tinha decidido que era a última, aliás eu disse há bocado que até me arrependo um bocado de ter jogado já a última, porque eu já na última época, o último mês não consegui mesmo jogar, não estava a conseguir, pronto. E então também, como ela disse, também aproveitei e ao mesmo tempo foi uma época difícil em termos físicos e psicológicos também, mas sabia que era a última, tentei desfrutar ao máximo, não desfrutei da maneira que quis, mas lá está, agora olho para trás, tenho saudades, vejo, mas não olho com... Ou seja, nem é nostalgia, olho e sei perfeitamente que eu não poderia já estar a jogar porque só ia incorrer a minha saúde não ia, vida, a minha saúde em primeiro lugar muito. Eu já não tenho as dores que tinha, já estou bem resolvida e eu acho que isso ajuda-me a ultrapassar as saudades e eu acho que isso é o que ajuda. E também o facto de ter decidido que realmente é a última e pronto, e também gosto imenso de ser fisioterapeuta e pensei para mim, olha, agora tenho os fins de semana todos, vou-me já ocupar. E inscrevi-me numa pós-graduação e pronto, e tentei estar com os meus fins de semana ocupados, mas gosto imenso. Não, às vezes é ao contrário, é tipo, bora lá ter os fins de semana livres. É verdade. Depois arrependi-me um bocadinho de género de fogo, agora que não tinha jogos, tenho aulas. Mas é pacífico, foi saudável, não foi da maneira que eu queria, porque eu queria ter sido eu a decidir e não o meu corpo, não é? Mas por ter sofrido bastante foi mais saudável. Se calhar a pandemia também ajudou, não é? Porque nós deixámos de jogar no ano antes da pandemia ter começado, não é? Não havia Portanto, mesmo a época ninguém que nós já não agora jogámos, ninguém joga. Assim, a época 19-20, que foi a época que nós já não jogámos, foi a época que não acabou. É verdade. Carolina, tu ainda jogas, ainda vais jogar muitos anos. Diz-me, há bocado falámos da tua passagem pelos Estados Unidos.
quando acaba essa passagem, regressas a Portugal, o objetivo era regressar para Portugal, tinhas objetivos de ir para fora, não sabias, tipo... Não sabia, vieste um eu bocado... fiz os 4 anos, quando mudei de faculdade só tinha direito a jogar mais um ano. Tentei ainda ter direito ao outro segundo ano para jogar, mas não consegui por causa das regras da NCAA e isso tudo. Tive lá um ano ainda, só estive no staff, a ajudar nos treinos e nos jogos, porque não podia jogar, tive proibida de jogar porque eu tive um ano parada. Sim. E nesse momento ainda pensei, será que vou jogar outra vez? Porque eu achei que ia lá ficar e que não ia voltar e que já não ia jogar mais. Portanto, foi a última da hora, assim, não, isto ainda, acho que mereço uma segunda oportunidade no basquete e vou jogar. E onde melhor que começar outra vez, mais ou menos, do que Portugal, um sítio onde sempre fui feliz, portanto... E como é que está a voltei ser casa. essa experiência agora? Está a ser uma muito boa experiência. Tivemos uma época, estou no Cabo Madeira, não é? Tivemos uma época bastante difícil, até com a pandemia foi um ano mais atípico, mas foi uma experiência recompensadora e não me arrependo de ter voltado a jogar. Tu passaste pelo Cabo E também? pelo Cabo, sim. Exato. Falam na tua irmã ou já se esqueceram dela? Às vezes. Tu, há bocado falámos de grandes, das vossas referências. A tua treinadora Sim. é uma das grandes referências do basquete feminino. Eu sei que tu há bocado não disseste, só para não parecer Só para- a dar aquela graxazinha. Como é que é trabalhar com ela? É muito bom. Ela é muito boa treinadora, trabalha muito bem. Ela é conhecida como boa formadora também, em termos de pessoa. É muito boa pessoa e acho que nos entendemos bem, sabemos bem. Sei que posso confiar nela e ela sabe que pode confiar em mim. Portanto, acho que criámos uma boa relação esta época e gostei imenso. Boa. E vais ficar por lá? Vou ficar por lá. Então, Mais um É ano. oficial. E em primeira mão. Agora, Primeira a mão. diferença entre as tuas irmãs que já não jogam e tu é que agora depois elas podem ter férias e tu as férias vais Vou treinar. estar a pôr-te em forma já para... Exato. Boa. Olha, nós estamos aqui a caminhar para o final. Temos mais 2 perguntas que faço sempre. Aliás, 3. A primeira, as 2 primeiras vão ser partilhadas, tipo, a resposta vão dar as 3, depois a última tem que ser uma de cada vez. Mas basicamente olhando no geral para o basquete português, para o basquete feminino neste caso, quem é que é para vocês assim o melhor, se tivessem que fazer o melhor 5 inicial, as melhores 5 jogadoras, pode não ser por posições, as melhores 5 jogadoras que passaram ou que vocês viram a jogar aqui em Portugal, e podem ser estrangeiras. Mas atualmente? Não. Tipo da década. Da vossa vida, Epá. que vocês viram, que vos influenciaram, se fizessem assim as 5 melhores, quem eram? Isso é muito difícil. Isso é muito Se difícil. tinha que ter a lista. Não, estou a brincar. A melhor americana que passou, eu acho que foi Jasmine Player, posso já dizer. É, já, Acho que sim. foi a melhor americana, uma das melhores americanas Uma que das passou por aí. melhores sem bases. Vocês podem se pôr umas às outras, se acharem que alguma de vocês Não, merece nós não fomos esse lugar. ninguém. Sei lá. Pronto, nós tivemos agora a Márcia Costa, que ganhou a jogadora da década. Eu acho que. Sim, a Márcia tem que entrar A nesse Márcia acho que sim. tem que entrar. Eu não quero voltar a falar nisso, mas a Márcia é casada com alguém que foi formado no Algés. Vocês estão a perceber a importância do Algés no meio disto tudo, não está? Sim. Então vá, Márcia, Yasmin. Sei lá, falámos da Sei lá. Fogaça também. Sim. Da E da Carla Nascimento? da Carla Nascimento, da Sofia Ramalho. Gostam de equipas pequenas. Pois é isso. De equipas Não, o melhor que- posto que passou aqui foi a Gil, sem Pá, a dúvida. Gil era A Gil incrível. foi a Era melhor. incrível. Eu não me lembro. Eu acho que ela ainda está a jogar. Tá, Eu, pelo tá. menos- não é? Eu Tá. acompanho nas redes sociais e fico com a ideia Eu que ela agora ainda não sei onde é que ela está a jogar, mas sei que eu sei que ela está a jogar numa equipa de azul. Exatamente, acho que é azul. Será que é em Espanha? Agora não estou. Não, ela está no Brasil. Está Acho no que ela Brasil? está no Brasil, sim, acho que está. Mas continua a jogar. Eu nem sei que. Eu vi- ela é mais vi- velha que eu. Quer dizer, É? deve ter para aí 27. E, Ah, não, mas a Gil era uma grande máquina. pá, ela era incrível. Bem, mas já estás a ver, assim de repente já vamos em. Já vamos a algumas. Algumas sim. Temos a Mary, não é? A Mary, sim. A Mary Andrade também. E a teve. Tisha também jogou também Tisha. Ela veio também jogou casa. no Algés. Sim. No Algés. Também veio representar.
No Algés. Já nem é preciso ser eu a dizer, estás a ver? Yeah. Mas, bem, então acho que já está Já aí, temos já está aí uma boa já dava equipa. para- Acho que já está para uma equipa ganhar, que dava dava para para ganhar ganhar. umas coisas. A seguir, para jantar, a falar de basquete, 3 pessoas. Quem é que vocês convidavam para se sentar convosco? A falar de basquete, a minha mãe. Pá, mas isso já falas sempre, não é? Yeah, Portanto, sim. Mas não deixa de ser... Sim, ok. Senão Uma boa também, olha, conversa era sobre basquete, era já certo? elas as 3, a minha mãe e elas as 2, pronto, está feito. Não, mas vá, vocês as não, 3 têm sim. que convidar 3 pessoas. Temos que convidar 3 pessoas. José Araújo. O Zé Araújo, yeah. O Profil O Zé foi teu treinador em Coimbra ou foi só no Algés? Não, no Algés. No E na Algés. seleção. João Freitas, do Cabo Madeira. Não, esse Foi a o gente meu não conhece. treinador. Exato, essa gente não conhece. Esse a gente não Mas fala pode nada. ser, mas- atenção, pode ser ok. tipo... Agora é Pode ser individualmente. tipo o Jordan. Não. Ah, nós as 3. Ah, então Pode ser temos tipo o que escolher- Jordan, podem escolher quem Ah, vocês então quiserem. escolhemos quem? Zé Araújo. Oh, pai, vamos escolher Pode ser o Jordan. Zé Araújo, acho, mostra o teu respeito pelo Zé Araújo. Não, pode ser o Diogo. Diogo. O meu Diogo. O Diogo, olha, Está why certo? not, claro. Embora a minha gente escolha. quase, agora a gente Andas quase bem. nunca concorda Epá, em termos de basquete, mas pronto. Tu e o Diogo, nem sempre que Yeah. fosse tu eras um bocado difícil. pá, sabes que, pronto, lá está, não o conhecendo assim tão bem, eu tenho ideia que o Diogo concorda com tudo o que lhe dizem. Tipo, ele parece ser uma pessoa tão calma que tipo, bocadinho. Mas isso é a imagem que passa cá para fora, não é? Claro, cada um vende a sua. Mas... Ah, Carolina, quem era assim? Epá. A pessoa. Não sei. Não convidavas ninguém para falar de basquete. Ela convidava, mas não. Ela convidava as amigas dela de Valgueirão. Porquê? Estou a brincar. Pois, só pode. Mas já vamos em quem, entretanto? Disseste o João Freitas, Eu disse o João Freitas. Não, disse a minha o mãe. Diogo, a tua mãe. Mas na E verdade já falámos estão em 3. Zé Araújo. Yeah. Zé Zé, Araújo. sim. Ah, A já estava própria uma grande Fati. mesa também. Próprio A própria Fati. Fati. Nós temos Falar muito de um basquete, painel sim, grande. Fati. Não, Ah, convidamos-te a pessoas. ti também, Miguel. Ah, Uma vez obrigado. falar. Eu convido. Bem, só falta ao jantar, mas pronto. Vai, agora para terminar, e agora sim tem que ser Individual. individual, se bem que depois, se quiserem ir tirando a palavra umas às outras, estão à vontade. Vocês são irmãs, eu não me meto no meio dessa confusão. Para quem está a começar, e Joana, vou começar por ti, para quem está a começar a jogar basquete, um conselho. Aquele conceito básico que é divirtam-se a jogar, obviamente, mas eu acho que um conselho assim diferente, que não tenham medo de arriscar e de investir, se acharem que é uma coisa que vos dá prazer, e obviamente que acham que pode ser uma coisa em que podem vir a ser felizes, obviamente, que não tenham medo de arriscar e de investir Tempo. Na tempo carreira? e no basquete, porque para ser bom, e eu não digo ser bom que é jogar na equipa sénior de qualquer clube, não é? Ser bom pode ser ao nível de jogar numa equipa da Liga de Portugal, ou pode ser bom jogar ao nível de uma equipa de topo da Europa, ou jogar na NBA ou na WNBA. Para ser bom tem que se investir tempo e que se é uma coisa que as pessoas querem mesmo, então têm que investam tempo e investam esforço físico e mental para se poderem dedicar, para poderem depois ter resultados, porque não chega só a sonhar, não é? Acho que sim. Filipa. Eu pego um bocadinho nisto, mas olho também para trás. Estudar o jogo, nós não olhamos, e isto veio um bocadinho muito agora com a morte do Kobe, que ele estudava e via vídeos e scoutings, etc. E eu acho que nós, da nossa experiência aqui a nível nacional, já temos treinadores que apostam muito no scouting, mas nós, jogadoras, deixamos-nos ficar muito com o trabalho dos treinadores a darem, e nós podemos ver jogos, procurar inspirar-nos em técnicas de lançamento de outros jogadores, aquilo das tais referências, termos alguém para realmente, ou seja, termos um objetivo, e isto pegando um bocadinho no que a Joana disse, é se almejamos realmente chegar a um determinado nível e não ter medo que seja um nível até sonho, WNBA, mesmo que seja muito impossível, mas só tendo esse sonho é que conseguimos estipular passinhos e objetivos mais curtos e trabalhar para cumprir com esses objetivos. E acho que estudar o jogo
não ser só treinar, mas estudar o jogo fora também das 4 linhas, acho que é uma coisa importante e que às vezes nos pode valer um extra em relação ao jogador, ao nosso oponente, e acho que isso é importante. Carolina, e tu? Também vou pegar um bocadinho no que elas disseram. Acho que sei uma coisa que nós que querem mesmo fazer, acho que o investir tempo no treino e isso tudo, não basta só ter um bom treinador, ir ao treino e ser só isso, tem que se fazer muito mais para chegar longe. E também ouvir o que os treinadores e as pessoas que estão ao lado a dar apoio, que têm para dizer, porque às vezes também é bastante importante ouvirmos e aprendermos também com quem tem mais experiência e que nos pode beneficiar no futuro. Olha, Carolina, Filipe, Joana, muito obrigado por terem Obrigada. passado Obrigada por a aqui. nós. Gostei mesmo de estar aqui a conversar convosco. Eu agora vou terminar, vou tentar não me engasgar, mas não podia deixar de dar aqui uma palavra muito especial para a família do Jaló, um miúdo com quem tive o prazer de conhecê-lo muito miúdo, como qualquer pessoa que passou no Algés. O Jaló entrou no Algés um bebé. Mais tarde tive o prazer, fui acompanhando o seu percurso, mais tarde tive o prazer de jogar com ele em séniores, no último ano que joguei basquete no Algés, e que foi o primeiro ano dele nos séniores. E nos últimos dias tenho tentado perceber sei lá, acho que todos nós tocamos na vida uns dos outros de certa maneira, e ele sendo um miúdo, nós sentíamos a responsabilidade, éramos de malta ali muito mais velha, sentíamos a responsabilidade de ajudar os mais novos, mas ele se calhar nunca percebeu, pelo menos eu nunca lhe disse, que no último ano ele também tocou muito, nesse ano tocou muito em particular na minha vida por uma razão. Eu todos os dias chocava muito com ele no treino, porque havia coisas nele que me irritavam imenso a treinar. Ele parecia que não ouvia aquilo que nós lhe dizíamos, ele faltava aos treinos porque não sei o quê, e nós eu tentava de Jaló, não, isto tens que vir, isto é séniores, isto não é não sei o quê. E ele parecia que estava a lixar para aquilo que nós dizíamos, mas não estava. E depois entrávamos muito em conflito e às vezes houve um treino que íamos mesmo... Eu nesse treino provoquei-o mesmo para ver até onde é que ele ia. Depois no fim da época expliquei-lhe o porquê de ter sido assim com ele, de ter sido assim exigente com ele. No último ano em que ele teve a lutar contra esta doença que acabou por levá-lo, íamos falando e ele estava sempre com uma energia muito boa, com um sorriso muito dele, que era um sorriso que enchia o pavilhão de Algés e os outros todos por onde ele passava. E eu nestes últimos dias tenho pensado muito nisto tudo e percebi que ele conseguiu tocar na minha vida de uma maneira muito especial, porque eu entrei assim neste choque com ele, porque ele puxou de mim uma coisa que eu já se calhar tinha perdido há muito tempo e que percebi que eu era igual a ele na idade dele quando subia sénior, que era essa irreverência e essa mania, sei lá, eu achava com 18, 17 anos que sabia tudo. Os meus treinadores falavam comigo, os meus colegas falavam comigo, eu honestamente era a minha maneira e era como ele era também, e foi o facto de sermos tão parecidos nesse aspecto que me fez chocar tanto com ele, mas ao mesmo tempo querer puxar o melhor dele. E ele puxou por mim nesse ano, por um lado, lá está, dessa criança que eu já não sentia há muitos anos, mas que foi fixe também renascer para entrar nessas lutas com ele. E é um lado que eu também percebi agora que de facto é muito importante nunca perdermos, que é, sei lá, ok, somos adultos, a vida traz-nos outras coisas, filhos, por exemplo, mas é fixe não perdermos essa nossa criancice, digamos assim, porque isso também faz-nos felizes e é importante para os nossos dias e para a nossa vida. Por isso, a ele, um obrigado. Ele já não vai, espero eu, que esteja onde estiver. À família dele, um beijinho muito especial, muita força. E aí todos aqueles que nos ouvem e que acompanham este One on One, obrigado também por estarem aí. Já sabem onde é que podem encontrar estes episódios.
Este hoje foi especial com as irmãs Bernardec e foi dedicado ao Jaló, está bem? Um abraço e obrigado, continuem aí por aí, malta. Até já! Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Kerr. Ei, aprendemos a competir como Jordan. Joga empatada a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme. Façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endurecemos mindset de Black Mamba e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Damian Lillard style. Mandamos bombas a partir do logo. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ou vim cuspir um triplo duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ou vim cuspir um triplo duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Chama-me King James. King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson.